Efésios capítulo 1, o que eu vou falar aqui é o segundo ponto das doutrinas da graça. Sábado retrasado e sábado passado a gente iniciou sábado retrasado a gente teve os pastores aqui, mas no primeiro sábado antes deles a gente iniciou sobre o primeiro ponto, que fala sobre a depravação total do homem, e é um dos pontos que todas as doutrinas, tanto arminiana quanto calvinista, elas têm o mesmo pensamento sobre essa questão. Todo homem é depravado, todo homem é caído, todo homem ele é pecador e não há bondade dentro de ninguém. O problema começa a partir do segundo ponto. Segundo ponto que fala sobre a eleição incondicional. O que é eleição incondicional? Eleição incondicional é que a salvação do homem não está condicionada à sua própria vontade. Podem sentar, obreiros, por gentileza. Vou auxiliar também. A eleição incondicional, eu vou ser sincero para vocês, foi um dos pontos que quando eu estudei eu não consegui engolir. Para mim foi a doutrina mais difícil de compreender. Porque a gente entende que Cristo, o sacrifício de Cristo foi para a salvação de todos. Foi eficaz para salvar o mundo inteiro. E quando nós olhamos para a palavra, a gente entende que a salvação, ela não é para todo mundo. Jesus não morreu por todos, e eu vou provar na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que Jesus ele morreu apenas por um grupo de pessoas, os chamados eleitos de Deus. E a eleição incondicional, ou no arminianismo, essa é a doutrina da igreja, e eu exponho ela da maneira que nós cremos. Se você não crê, amém, nós vamos respeitar, mas a doutrina da igreja entende que Jesus não morreu por todos. Nós mostramos aqui que o sangue de Cristo foi somente através dos eleitos, para os eleitos. E essa eleição incondicional, ela não está condicionada à vontade do homem. Ela não está condicionada às obras do homem. E o arminianismo, ele entende que a salvação, ela é condicionada à vontade do homem. Por exemplo, o arminianismo entende que Deus já viu de antemão aqueles que creriam nele e esses seriam salvos. Por exemplo, Deus olhava lá na frente, o auxiliar Ademir, ele vai crer, ele vai entrar na igreja, então ele está condicionado a ser salvo. Pelo trajeto que ele fez na minha presença. Eles entendem assim, nós não entendemos assim. Nós olhamos para a Bíblia e entendemos que o nome dos eleitos, dos salvos, já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, antes do haja luz, antes de houver qualquer coisa, criação, o mundo. Antes de houver qualquer coisa, a Bíblia mesmo fala que o nome dos eleitos já estava escrito no livro da vida. Nós entendemos assim. E eu vou mostrar para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3, eu vou ler e eu vou explicar. Olha só o que diz aqui. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Todos acharam, gente? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha o 4. Como também nele como também nos elegeu nele antes, está escrito aí na Bíblia de vocês? Versículo 4 de novo. Como também algumas Bíblias dizem escolheu, né? A minha diz elegeu. Quando um vereador, um deputado, ele ganha na política, ele foi eleito. Então ele ganhou, ele entrou, ele foi escolhido. Ele está ali. A Bíblia diz aqui no 4 que como também nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis
diante dele em amor. Olha só, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção. A palavra redenção significa salvação por meio de Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Olha para cá um minutinho. Então a gente pode ver aqui, e como a gente acabou de falar, a eleição incondicional, ela é uma salvação condicionada à vontade de Deus e não à vontade do homem. A Bíblia diz aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, e é o versículo prático do calvinismo, que ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se Deus nos escolheu antes de todas as coisas, antes mesmo de a gente ter feito o bem e o mal, isso mostra que antes mesmo de qualquer atitude do homem, o nome do homem já estava escrito no livro da vida. Então a salvação do homem não depende daqueles que correm ou do que faz. A Bíblia mesmo fala isso, mas daquele que compadece. Nós não somos salvos pelo que nós fizemos. É como eu sempre falo, nós não vamos para a igreja para ser salvo. Nós estamos na igreja porque nós somos salvos. E algumas pessoas falam assim, pastor, então se eu sou salvo, que cargas d'água eu preciso ir para a igreja? Por que eu tenho que estar na igreja? Aí está a diferença. O livro de Atos, capítulo 3, capítulo 2 em diante, diz que Deus acrescentava no tempo aqueles que haviam de ser salvos. Tem que estar no tempo. Para quê? Para ouvir a palavra. A Bíblia diz que é necessário que haja heresia para se manifestar os sinceros. Então, a exposição da heresia, da pregação mentirosa, ela é necessária ser falada em muita igreja para se manifestar aqueles que dizem assim, não, isso está errado. Isso não é evangelho de Cristo. E essas pessoas se manifestam e elas saem do meio da da hipocrisia dos falsos mestres. E elas vão realmente para a igreja que é pregado o verdadeiro evangelho. E a palavra diz que ele nos predestinou. O que é predestinou? Predestinou. O que vem antes. Destinou. Antes de tudo, ele nos destinou para sermos filhos de adoção em Cristo Jesus. É aquela conversa que a gente falou algum tempo atrás sobre a Trindade no céu. Quando Deus expõe a humanidade caída para o Filho e diz, meu filho, aí há um grupo de pessoas caídas, carnais, corrompidas, e não há o que possa ser feito para que essas pessoas cheguem até a graça, a não ser um derramamento de sangue de um cordeiro santo que não há defeito sobre ele. E Jesus, ele se coloca no lugar desse pecador, e ele fala para o Pai, olha Pai, eu estou disposto a sofrer no lugar desses pecadores. E Deus fala para Jesus, isso é uma convicção teológica, não está assim escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, ele foi reconhecido antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus já foi reconhecido antes. A gente encontra no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, sobre a crucificação de Jesus, sim ou não? Mas antes do Gênesis, Jesus já morreu. A Bíblia fala isso. Antes do haja luz, Jesus já morreu, já derramou o seu sangue. O sangue dele já foi reconhecido antes de todas as coisas. É como eu sempre falo, vai chegar dia 25 de dezembro. Muitas pessoas dizem que é o dia do nascimento de Jesus. Jesus nunca nasceu, ele sempre existiu. É uma forma figurativa, ele veio em carne para expandir o ministério e entregar para os discípulos a tarefa da grande comissão, para que nós pudéssemos andar nessa terra e apregoar o evangelho, as boas novas, para que os sinceros, os filhos de Abraão, os filhos da promessa se manifestem. É tão interessante que quando nós olhamos para a história de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele tem interesse de querer conhecer Jesus. E Zaqueu sobe numa figueira brava.
E a Bíblia diz que quando ele sobe numa figueira brava, ele pega e fala assim: olha, eu quero conhecer Jesus. Só que quando Jesus passa com uma multidão, Jesus já enxergou Zaqueu. Jesus falou para Zaqueu assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Aí Jesus fala: esse verdadeiramente é o filho de Abraão. Zaqueu era um escolhido. Jesus foi ao encontro daquele que estava perdido. Alguém que era eleito, alguém que era escolhido antes da fundação do mundo. A Bíblia chama Zaqueu de filho de Abraão, filho da promessa. A Bíblia diz que nós somos filhos da promessa. Quando Gênesis mostra, Deus fala assim: Abraão, olha para os céus, contra as estrelas, se é que podes. Ele não podia contar. Assim será a sua descendência. Então todos que são nascidos de novo, são regenerados, são santificados, e no último dia será glorificado. Essas pessoas são chamadas como filhos de Abraão, filhos da promessa. Amém, pessoal? Então, não há nada que possamos fazer. Na teologia protestante, a eleição ela é considerada como um dos elementos da predestinação, em que Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos previamente desde a fundação de tudo, antes mesmo do homem pecar. Essa teologia mostra, antes mesmo da gente pecar, antes mesmo da gente chegar até esse mundo, Deus já escolheu. Jeremias fala assim, no capítulo 1, Jeremias capítulo 1 diz assim: Deus, não posso ir diante desse povo pregar para eles. Deus fala assim: Jeremias, antes de tu ser formado na madre, eu te escolhi. Antes de tu ser gerado, eu te chamei. Então, Jeremias, antes de ter nascido, Deus já tinha feito o quê? Escolhido. Tinha chamado ele. Os eleitos, eles receberão misericórdia. Eles recebem misericórdia. E aqueles que não foram eleitos, receberão a justiça ou a ira de Deus. No calvinismo, que é a nossa doutrina, essa eleição é chamada de incondicional, como eu falei. Incondicional. Pois a sua escolha para salvar alguém não depende de qualquer coisa que é inerente à pessoa, de qualquer ato que a pessoa realize, ou a crença que a pessoa exerce, não depende dela. Com efeito, segundo a doutrina da depravação total, como a gente pregou semana passada, o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, a influência do pecado foi tão grande no indivíduo, foi tão grande no homem, essa influência da queda do primeiro homem foi tão influente nele, que ninguém está disposto ou é incapaz de vir ou seguir a Deus, se Deus primeiro não regenerar o coração dessa pessoa, a fim de dar-lhe a capacidade de amá-lo. A gente pode ver e perceber na passagem de 1 João, capítulo 4, 19, que João fala assim, que Deus fala assim, Jesus fala, né? Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Então antes, você está aqui, você diz assim: olha, eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Mas a Bíblia diz em 1 João que antes de a gente amar Ele, Ele nos amou primeiro. Assim, a escolha na eleição, ela é baseada exclusivamente na vontade soberana de Deus, e não mediante as ações previstas dos homens. Não. Se assemelha bastante com o monergismo. Ou seja, onde o homem não tem participação no ato da salvação. O monergismo é Deus trabalha sozinho. O sinergismo é Deus trabalha com o homem. Sinergia, trabalha junto. Monergia, trabalha sozinho. Nós, calvinistas, segundo ponto das doutrinas da graça, na eleição incondicional, como ponto base do monergismo, entendemos que Deus trabalha sozinho na salvação do homem, sem uma participação do homem. O homem não participa na salvação, dependendo todo o esforço somente de Deus. A posição reformada, ela é combatida pela doutrina arminiana, da eleição condicional, eu falei no começo, e na qual a escolha de Deus para salvar uma pessoa é condicionada ao conhecimento divino de eventos futuros. A saber que alguns indivíduos, eles exerceriam a fé e a confiança em resposta à oferta da salvação de Deus. Eles entendem, Deus vai chamar, o homem vai trabalhar e o homem vai ser salvo. Então Deus chamou o homem para trabalhar para ele,
É por isso que eu não acredito em perca da salvação. Pensa comigo. Se toda vez que você vem para a igreja, você chora, se reconcilia com Deus, e você se sente salvo, Deus pega o seu nome e faz o quê? Escreve no livro da vida. Aí você diz assim: eu pequei, eu caí, eu forniquei, eu adulterei, eu menti, eu pratiquei vícios. Deus faz o quê? Apaga seu nome do livro da vida. Aí no outro culto, o pastor faz um apelo para você se converter dos seus pecados, chorar, se entregar a Ele. E você faz isso de novo, e você sai aliviado daquele culto. Você entende que novamente Deus escreveu. Aí depois de um mês, você tropeça de novo, caiu no mesmo pecado. Aí Deus faz o quê? Imagina como é que está essa folha, né? Chega a rasgar. Não é assim. Até porque a Bíblia diz que o nome já está escrito antes de todas as coisas. A Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então, a obra da salvação não é incompleta. É como a gente sempre fala, se eu perco salvação, a expiação pelos meus pecados se tornou um fracasso. Se eu perco salvação, o que Jesus fez na cruz foi inválido, porque se ele morreu pelo seu povo, e o seu povo está sendo condenado, o sacrifício da cruz foi um fracasso. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o sacrifício da cruz foi ideal e suficiente para a salvação do homem que estava condenado. Amém? Devido ao pecado de Adão, os seus descendentes entram no mundo como pecadores culpados e também de igual modo perdidos. Como criaturas caídas, elas não têm desejo de ter comunhão com Deus, com seu Criador. Deus é santo, Deus é justo e Deus, Ele é bom. Ao passo que os homens são pecaminosos, são perversos e corruptos. A Bíblia diz que Deus fala assim: o meu povo, ele tem a tendência a se desviar de mim. Então o povo de Deus, a tendência nossa é sempre se desviar dele. Você pode ver, acontece qualquer coisa, primeiro ato, não quero mais ir para a igreja. Não quero mais ir, não quero mais falar com Deus. Não quero mais ir para a igreja, não quero mais estar na presença dele. Então essa é a atitude do homem caído. Deixados à sua própria escolha, os homens inevitavelmente seguem os seus corações corruptos. E eles criam ídolos para si. Consequentemente, os homens têm se desligado do Senhor dos céus e têm perdido todo o direito do seu amor e do seu favor. Você pode ver que primeiro o homem tinha comunhão com Deus todo dia. A Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Todo dia Deus estava lá no paraíso falando com Adão. Adão tinha a presença de Deus todo dia. Adão falava com Deus. Teria sido perfeitamente justo para Deus ter deixado todos os homens em seus pecados, em suas misérias, e não ter demonstrado misericórdia qualquer que seja, qualquer um que seja. É nesse contexto que a Bíblia apresenta a eleição incondicional. Significa que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos entre todos os membros decaídos da raça humana e os predestinou para serem um objeto de seu imerecido amor e para trazê-los ao conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo. Esses, e somente esses, Deus propôs salvar da condenação eterna. Deus poderia ter escolhido salvar todos os homens. Amém? Todos. Pois ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Ou, de modo diferente, ele poderia condenar todos os homens. Pois ele não tem a obrigação de mostrar misericórdia a quem quer que seja. Porém, não fez uma coisa e nem muito menos outra. Ao invés disso, ele escolheu salvar alguns e preterir outros. Ou seja, excluir outros. A sua eterna escolha de determinados pecadores para a salvação não foi baseada em qualquer ato
e qualquer resposta da parte daqueles que foram escolhidos, mas baseado tão somente no seu beneplácito, do seu poder, na sua soberana vontade. A Bíblia fala sobre isso. Dessa forma, a eleição não foi condicionada nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer. Não. Mas resultou inteiramente no propósito determinado pelo próprio Deus. Por Ele mesmo. Os que não foram escolhidos foram preteridos, excluídos e deixados às suas próprias inclinações e escolhas más para serem punidos pelos seus próprios pecados. Eu vou mostrar, calma, eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu estou falando. É como eu falei para vocês, foi uma doutrina que eu não consegui engolir. Mas estudando a fundo, a Bíblia mostra piamente que Deus escolheu alguns e preferiu condenar outros. Amém? Deve-se ter em mente que se Deus não tivesse graciosamente escolhido um povo para si mesmo, e soberanamente determinado prover e aplicar a salvação, ninguém seria salvo, ninguém. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, ele mostra explicitamente a soberania de Deus referente ao homem perverso, que diz que o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Aí já começa a dar um frio na barriga, né? Provérbios 16, 4 diz, em outras palavras, Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas para um propósito, para um determinado fim, até o ímpio para o dia do castigo. A Bíblia está mostrando que Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Todas as coisas têm o seu determinado fim. Através desses textos, muitos dizem que há injustiça da parte de Deus, de salvar alguns e condenar outros. Mas a gente pensa que a salvação depende da maneira que corremos em prol dela. A salvação é uma obra do começo ao final, exclusivamente de Deus, e não há participação do homem nisso. Olha o que diz Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. A liberdade absoluta da graça de Deus. Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus ela haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são o quê? Israelita. Nem todos, por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: porque esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concedeu de Isaque, nosso pai. Olha o 11, aqui dá o 11, é aonde que eu quero chegar. Porque não tendo eles ainda nascido, está escrito aí, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o quê? O bem ou o mal. Aí abriu um parênteses. Abriu na Bíblia de vocês? Na minha também. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Fechou parênteses. Por que abriu parênteses e fechou parênteses? Porque isso aqui é a parte praticamente do versículo. É o contexto que diz que antes de Jacó, antes de Esaú, aliás, antes de Isaque, Esaú, Jacó, qualquer um deles, tivesse nascido, antes de eles ter feito bem ou mal, aí entrou parênteses, para que o propósito de Deus
segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele. A Bíblia diz que os dois nem tinham ainda nascido, nem tinham vindo ao mundo, não tinha feito nem bem nem mal, mas Deus preferiu salvar um e condenar o outro. Pastor, como assim? Vamos continuar aqui. Versículo 12. Foi-lhe dito a ele: o maior servirá. 13. Como está escrito: amei a Jacó e... Algumas Bíblias dizem: odiei a Esaú. Deus fala: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí os romanos chegaram para Paulo e falaram assim: que diremos, pois? Que coisa é essa? Que é injustiça da parte de Deus? O que Paulo fala? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu quero me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim não depende do que quer nem do que corre, mas Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem ele quer. Dime-as então, porque se queixas ele ainda? Porquanto que quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro, agora olha só isso, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para... Ele faz um vaso para honra e outro para desonra. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? O que está escrito aí? Preparados para... Esses vasos foram o quê? Que coisa interessante, né? A gente vê aqui 3 pontos. Primeiro ponto: antes de Jacó e Esaú ter nascido, Deus amou um e odiou a outro, para que a eleição permanecesse firme. Segundo ponto: ele se compadece de quem ele quer e vai ter misericórdia de quem ele quiser. E ponto final. Aí os romanos falavam assim: então por que Deus está se queixando ainda? Então por que ele cobra tanta coisa de nós? Então por que ele quer que a gente se converta, se arrependa? Aí Paulo falou assim: porque se queixas, ó homem, por acaso pode o vaso chegar para o oleiro e falar: por que me fizestes assim? Pode alguém que é condenado ao inferno? Julga você agora. Eu vou dizer aí você vai julgar e você vai entender do que eu estou falando. Se Deus me condenasse, eu, pastor Mike, ao inferno, se eu morresse hoje, ele seria justo ou injusto? Justo ou injusto? Justo. Se ele condenasse você ao inferno, justo ou injusto? Se tivesse um abusador, um estrupador, um matador, um assassino que entrasse na igreja hoje, e ele morresse hoje, ele fosse salvo, Deus seria justo ou injusto? Então, não depende de quem quer nem de quem corre. Depende dele que se compadece. Aí a gente vê aqui, por acaso, não pode o mesmo oleiro que prepara um vaso para honra fazer um vaso para... Não está falando de vaso, pessoal. Não é isso aqui não, hein? A Bíblia diz que nós somos... A Bíblia não diz que Deus manda o Filho do Homem descer e olhar o oleiro como ele faz o vaso? Por acaso não sois vós assim nas minhas mãos, ó povo de Israel? Ele não fala isso? Então o vaso é a gente. O vaso de honra e o de desonra. E a Bíblia diz que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, os vasos da ira preparados para a perdição. Eles foram preparados para a perdição. Não está falando que no seu caminhar, nos seus momentos que caíram,
que saíram da igreja, pecaram, morreram no pecado. Não, já foram preparados. Vou botar um exemplo. Eu começo um vaso do início, do começo, e aquele vaso ficou ruim. Então, no começo ao final, ele já foi ruim. Então, foi preparado. Ou seja, essa ideia pode ser difícil de entender, mas é importante lembrar que a Bíblia também fala da misericórdia e do amor de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus suportou com muita paciência esses vasos de ira, para mostrar sua poderosa ira e fazendo conhecido o seu poder. No entanto, é importante notar que a Bíblia também fala de vasos de misericórdia, que foram preparados para a glória. Existe tipo de vaso da ira, que são os indivíduos que por sua desobediência, rebeldia, estão destinados à destruição e à ira de Deus. Existem os vasos de misericórdia, indivíduos que foram preparados para a glória e receberão a misericórdia de Deus. É importante lembrar que a escolha entre ser um vaso de ira ou um vaso de misericórdia não depende apenas da nossa ação, mas também da soberania de Deus. A Bíblia ensina que Deus ele é justo e que a sua ira é contra o pecado e a injustiça. Vamos ler mais uma para você compreender. Marcos 4:11. Eu já vou terminar. Marcos 4:11. Isso aqui me constrangiu. Isso aqui foi a passagem que mais me constrangiu. Deixou muito tempo pensativo. Diz assim, Marcos 4:11. E ele disse-lhe, os discípulos, olha para cá um minutinho. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Aí ele fala no 4:11. E ele disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão aonde? Do lado de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados seus pecados. Olha para cá um minutinho. A Bíblia diz assim, é falado por meio de parábolas, para aqueles que estão do lado de fora, eles vejam, eles podem ver, mas que eles não venham entender. Eles possam ouvir, mas não venham compreender, para que esses mesmos não venham ser perdoados dos seus. Olhando para essa passagem, é vontade de Deus salvar todos? Saíram para evangelizar ontem? Muita gente receberam os folhetinhos. Nossa intenção é que todos venham para a igreja, todos. Mas a vontade de Deus não é essa. Se um receber um folheto, amém, louvado seja Deus. Se nenhum receber, se nenhum voltar ou vir para a igreja, louvado seja Deus. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu não consigo compreender a palavra. Você vai pregar para pessoas lá fora, ela não entende, ela não compreende, porque a Bíblia mesmo diz que o próprio Deus bloqueia o entendimento dessas pessoas, para elas não compreender a palavra, para elas não serem salvas e perdoadas dos seus pecados. Sou eu que estou falando? A palavra fala isso. Isaías capítulo 6 também fala a mesma coisa. Deus fala para Isaías assim, Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías fala, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Aí Deus envia a Israel e Deus fala assim, Isaías, você vai a uma nação de um povo que tem olhos, mas não vão poder ver, ouvidos, mas não vão poder ouvir, e eles não vão compreender para que eles não sejam perdoados dos pecados. Isaías 6 fala a mesma coisa. Marcos 4:11 fala a mesma coisa. Então, às vezes é pregado, pessoas lá fora não compreendem, porque o desejo de Deus não é que eles entendem, não é que eles compreendem, a salvação não é para todos. A gente olha isso na palavra. Ou seja, mostra que Deus não quer salvar todos, e Jesus mesmo disse que não roga pelo mundo todo, somente por aqueles que o Pai lhe deu. Um dos maiores exemplos é a atitude de Judas comparada com a de Manassés. Eu sempre falo isso. É um dos exemplos que eu dou aqui. Por exemplo, Judas ele foi condenado ou salvo? Foi condenado. A Bíblia chama ele de filho da perdição. Foi condenado ao inferno. Judas foi condenado. E
Manassés foi condenado ou foi salvo? Foi salvo. O que Judas fez? Entregou Jesus. Jesus está lá no monte, no jardim no jardim do Getsemane. Está lá Jesus. Deram 30 moedas de prata para ele, tudo certo. Foram lá, prenderam Jesus e acabou. Judas entregou Jesus. Vendeu Jesus. Acabou. Manassés tem o santuário de Deus. Derruba os utensílios de Deus. Tira as imagens dos ciúmes de Deus. Tira as taças de prata e de ouro de Deus do templo, que era servido às cerimônias de sacrifício. Tira a arca da aliança do templo. Derruba todos os sacrifícios, derruba todos os utensílios sacros do santuário. E começa a trazer o altar de Baal, o altar de Moloque, os deuses estranhos, adoração a outros deuses. Coloca um caldeirão de todo tamanho dentro do santuário. Pega os seus filhos pequenos, pega e joga dentro do caldeirão queimando. E faz uma oração entregando essa criança ao deus Moloque. Pega o seu outro filho, faz a mesma coisa, joga dentro do caldeirão e oferece a Moloque. O que acontece? Se a gente olhar pela lógica, Manassés, ele cometeu um pecado horrível. Tirou tudo que era de Deus do templo, queimou seus filhos a Moloque. Era para ser salvo ou condenado? Mas foi salvo. Judas apenas falou assim: Jesus está lá no Getsemane. Se ele pedisse perdão, era para ser salvo ou condenado? Era para ser salvo, meu Deus. Mas Judas foi condenado apenas por entregar. Manassés foi salvo por ter feito tudo isso. Para você ver que não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Outra questão, Pedro. Jesus falou assim: nessa noite onde vocês vão me trair. Senhor, posso fazer tudo, mas nunca vou te trair, nunca. Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me trair. Antes do galo cantar, tu vai me trair 3 vezes. Jamais, sim. Não vou trair. Jesus estava na cruz, estava lá Pedro na roda dos escarnecedores, esse aí é um deles. Mulher, não sou. Veio o homem, esse verdadeiramente é um deles. Fala como eles. Homem, não sou um deles. Ainda Pedro, ele jura, pede para amaldiçoar ele. Amaldiçoa-me, eu juro, não sou um deles, não. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas Pedro foi salvo, foi perdoado. Quando Jesus, no 3º dia, vem e aparece para os discípulos, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não falou assim: Pedro, puxa, tudo que tu viu, Pedro, tudo que tu acompanhou, me negar, Pedro, não falasse que me amava? Não, mas Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. 3 vezes. Ama, mas negou. Não é? Então a gente consegue entender que a salvação não é para todos? Todos que estão aqui vão ser salvos? Felizmente não. A gente vê pela igreja, né? A gente vê o quanto de pessoas desinteressadas. Felizmente. Mas o desejo do meu coração é que todos se salvem. Esse é o desejo do meu coração e eu oro para isso. Amém, pessoal? Pastor, mas então eu não vou lutar? Não precisa fazer mais nada? Se Jesus já me escolheu, aí que está a diferença. Aí que está a diferença. Você pode ver que todos que foram salvos fizeram alguma coisa. Ninguém foi salvo de braço cruzado. Um dos sinais da salvação é que fazem. E um dos sinais de condenação é que não fazem. Por isso que às vezes eu olho pessoas relaxadamente, vem para a igreja quando quer, não tem compromisso com Deus. A gente consegue perceber realmente quem é e quem não é. A gente consegue. Eu vou para a igreja. Não tem nada para fazer. Hoje eu prefiro ir, sei lá, para uma festa. Prefiro ir visitar alguém. É que nunca foi escolhido. Porque aqueles que foram escolhidos, o maior desejo deles é ficar no centro daquele que o salvou.
Amém, pessoal? Quem entendeu? Entenderam? Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto foi depravação total. O homem é totalmente depravado e não há bondade dentro dele. Segundo ponto, eleição incondicional. Salvação não está condicionada à vontade do homem. Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte que ele merece.